que alegria ter a sua companhia aqui no dia 78 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. Essa é uma pergunta que fica no ar hoje. A gente vai ver uma história de desobediência que mostra como até os maiores líderes podem falhar. Vamos acompanhar um momento muito solene que é a morte de Arão e a passagem do seu sacerdócio adiante. E no meio do deserto, vamos encontrar um sinal de salvação bem curioso, mas muito poderoso, que já apontava lá para o futuro. Hoje, nossa jornada vai nos mostrar como uma decisão super importante da igreja lá no comecinho, o lamento de Deus que a gente encontra num salmo, os erros e acertos no deserto e a revelação de Jesus como o novo templo, como tudo isso se encaixa numa única e grande história de amor e redenção. E a gente começa com uma decisão que literalmente mudou o rumo da história. Vamos abrir em Atos capítulo 15 para entender o que aconteceu de tão importante no chamado Concílio de Jerusalém. Bom, o conflito era esse. Chegaram os homens da Judéia dizendo que, sem seguir o rito de Moisés, sem a circuncisão, não tinha salvação. E isso, claro, gerou uma confusão, uma discussão enorme. A coisa ficou tão séria que Paulo e Barnabé foram enviados para Jerusalém para resolver essa questão de uma vez por todas com os apóstolos. Essa discussão em Jerusalém colocou duas ideias bem diferentes frente a frente. De um lado, a tradição, a lei de Moisés com todas as suas regras, que já era vista como um fardo bem pesado. E do outro, uma realidade nova que estava nascendo, a graça de Jesus, que é um caminho de fé, um convite aberto para todos, sem distinção. E aí, no meio dessa discussão toda, Pedro se levanta e faz esse discurso poderoso. Ele lembra a todo mundo que o próprio Deus não fez diferença entre judeus e gentios e purificou o coração de todos eles pela fé. Ou seja, tentar impor a lei seria o mesmo que testar a paciência de Deus. A decisão final, então, guiada por Tiago, foi de uma simplicidade que chega a surpreender. O foco não era impor um monte de regras, mas preservar aquilo que era essencial para que todos pudessem viver em comunhão. Foi uma escolha pela liberdade, sabe? Uma decisão de construir pontes e não mais muros. E essa conclusão do Concílio de Jerusalém mudou absolutamente tudo. Ficou definido de uma vez por todas que a salvação vem pela graça de Cristo. E com isso, as portas da igreja se abriram oficialmente para todo mundo, sem nenhuma exceção. Essa decisão de viver pela graça, que foi tomada em Jerusalém, não surgiu do nada, né? Ela reflete o coração do próprio Deus. E para a gente entender isso melhor, vamos dar um pulo no Salmo 80 e ouvir o que o próprio Criador tem a nos dizer. Esse salmo é um convite à alegria, um convite para a gente se lembrar. Ele nos recorda dos grandes feitos de Deus, celebrando a libertação e o cuidado constante que o Senhor teve com seu povo desde a saída do Egito. Esse versículo é o coração do salmo. É a promessa de Deus de que Ele vai cuidar de tudo. Aquele que realizou o maior resgate da história promete preencher cada necessidade de quem confia nele. É um convite para a gente depender e ter fé. E é aqui que o tom do salmo muda. A celebração dá lugar a um lamento que vem do próprio Deus. Apesar de todo amor, de todo cuidado, o povo escolheu desobedecer. É a dor de um pai que quer o melhor para os filhos, mas vê eles se afastando. E esse lamento de Deus, que a gente vê no Salmo 80, ecoa de um jeito bem doloroso na jornada do povo de Israel pelo deserto. Lá no livro de Números, a gente entende o porquê essa nova aliança da graça era tão necessária. Vamos ver agora alguns sinais poderosos da salvação que ainda estava por vir. Em Meribá, a gente vê a fragilidade humana no seu limite. O povo reclama e Moisés, o grande líder, no momento de raiva, de frustração, desobedece a Deus. A consequência é muito dura e mostra que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da necessidade de confiar plenamente no Senhor. A morte de Arão é um momento muito solene. Quando Moisés tira as vestes de Arão e as coloca em Eleazar, não é só uma troca de cargo. É um símbolo de que aquele sacerdócio era temporário e já apontava para um sacerdócio futuro, perfeito e eterno. E a murmuração continua. E a consequência, mais uma vez, é imediata e mortal. As serpentes venenosas representam o veneno do pecado, da rebelião que leva à morte. E o povo, de novo, se encontra numa situação desesperadora. A solução que Deus oferece é, no mínimo, curiosa. Ele não tira as serpentes de lá, ele oferece um remédio. A cura não viria de um esforço próprio, de um ritual complicado, mas de um ato simples. Olhar com fé para o símbolo que Deus providenciou. E isso nos leva direto para Jesus.
Da mesma forma que os israelitas precisavam olhar para a serpente de bronze para serem curados da picada, a humanidade é convidada a olhar para Cristo na cruz para receber a vida eterna. A salvação vem pela fé, não pelas nossas obras. Bom, a gente já viu a falha da lei, a necessidade da graça e um sinal incrível de salvação lá no deserto. Agora, o catecismo nos ajuda a juntar todas essas peças, mostrando como tudo isso ganha um sentido pleno e final na pessoa de Jesus, o verdadeiro templo. É muito importante a gente entender que Jesus não veio para destruir a fé do seu povo, mas para levá-la à perfeição. O catecismo nos lembra do respeito profundo que ele tinha pelo templo, um lugar que ele chamava de casa de meu pai, o lugar onde ele mesmo ensinava. E ao mesmo tempo, Jesus fez essa profecia que deve ter chocado todo mundo. Ele não estava só prevendo um evento histórico, mas sinalizando que uma era estava chegando ao fim. O sistema de sacrifícios, o lugar físico de adoração, tudo isso estava prestes a ser superado. E aqui está o ponto central. O centro da nossa adoração não é mais um prédio feito de pedras, mas uma pessoa. Jesus Cristo é o novo e definitivo templo, o lugar onde Deus e a humanidade se encontram perfeitamente. Sua morte e ressurreição inauguram uma nova forma de adorar a Deus. Então vamos conectar tudo. A decisão em Atos de libertar todo mundo pela graça foi a resposta ao desejo de Deus que a gente ouviu no Salmo. A falha de Moisés e a salvação pela fé lá em Números mostraram por que essa graça era tão necessária. E por fim, o catecismo nos revela onde tudo isso se encontra, não mais num templo físico, mas na pessoa de Jesus Cristo. Hoje a gente viu que até os maiores heróis podem falhar, mas a salvação de Deus vem de um lugar inesperado, um simples olhar de fé. Que a gente possa refletir sobre onde estamos colocando nosso olhar. Amanhã continuamos essa jornada, no dia 79. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Até lá!